Olá, Shalom Adonai, queridas amigas, irmãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma semana e hoje iniciamos mais um período de devocional aí de segunda a sexta-feira. O devocional dessa semana vem com uma temática Mulheres que reerguem a si mesmas. É interessante porque nós temos que ser mulheres que levantam outras mulheres, mas nós também, existe um momento em que nós precisamos aprender a nos reerguer, independente da nossa caminhada. É, e hoje nós vamos iniciar essa, essa caminhada de se levantar, de se reerguer, com base na palavra de Deus, né? O texto de Isaías 60, ele vai dizer para nós: levanta-te e resplandece. E agora eu quero fazer apenas uma introdução aqui, a gente ainda é uma introdução para você entender um pouco o que vamos trabalhar ao longo dessa semana. Esse versículo de Isaías 60, ele não é um convite, é um comando espiritual. Você consegue entender isso? Levanta-te e resplandece. Deus não está perguntando se você consegue, ele está declarando o que já está liberado sobre a sua vida, que é a luz e a glória dele. Então, Deus ele não está nos chamando para tentar se levantar, ele está dizendo: levanta-te. O problema é que muitas vezes essa luz já chegou, mas a alma ainda está no chão. Por isso que o Senhor vem e nos diz: levanta-te e resplandece, porque vem sobre ti a minha luz. Então, se a sua alma está no chão, essa semana o Senhor nos dá um comando espiritual para que nos levantemos, porque a luz do Senhor já chegou. A decisão interior que eu e você precisamos tomar é o momento em que nós nos levantamos por dentro, antes de se levantar por fora. Por fora pode parecer que ainda está tudo em ruínas, por fora pode parecer que está tudo no chão ainda, mas internamente a gente já tomou uma decisão de se levantar. Quando você diz, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo não entendendo, eu não vou permanecer caída, eu vou me levantar. Quando isso acontece, esse comando espiritual ele começa a ganhar forma na minha e na sua vida. Existem pessoas que esperam um sinal exterior, esperam algum acontecimento, esperam um sinal exterior para ela começar a se mover. Mas os céus espera o movimento interno, o movimento do meu e do seu coração. O céu ele já liberou a ordem. Agora a terra precisa responder com atitude. Deus responde respostas. Então o Senhor já liberou a ordem, já liberou o comando. O que o céu está aguardando é o meu e o seu movimento. Levanta-te, não foi dirigido para alguém forte, foi dirigido para alguém cercado por trevas. Porque a força de Deus que você espera, a força que Deus espera de você, ela não é física, ela é espiritual. E por isso precisamos desse movimento. Deus não fala para a gente se levantar, ele não está falando isso para uma pessoa forte, para uma pessoa. Não, ele está falando isso para mim e para você, que somos fracas, mas que podemos responder a esse comando dos céus. Esse devocional, ele não é sobre mulheres perfeitas. Ele é sobre mulheres que caíram, que choraram, que quase desistiram. Não sei se você se encaixa nisso. Mas encontraram dentro de si a força para levantar e tentar de novo. Porque essa força se chama Espírito Santo de Deus. É o Ruach soprando sobre nós. Mulheres que reerguem a si mesma não fala de força externa, fala de uma decisão interior. Não é sobre a força que eu tenho para fazer, mas esse devocional fala daquele momento silencioso, em que a alma está gritando e dizendo: eu não posso mais viver quebrada. É sobre isso. Aqui nós não estamos para celebrar a dor, nós celebramos a superação.
Durante esse devocional, nós não vamos exaltar as feridas, nós vamos exaltar o processo de cura. Nós não vamos romantizar o sofrimento, nós vamos declarar um recomeço. Esse é um devocional, ele é um chamado, um despertar, um levante silencioso que começa no meu e no seu coração. Se você chegou até aqui cansada, ferida, desacreditada, ou com o coração em pedaços, saiba de uma coisa: você não está fraca, você está em construção. Este é o lugar onde Deus toca o que ninguém vê. Onde as lágrimas não são vergonha, onde recomeçar não é fracasso. Então, prepare-se. Você vai terminar esse devocional e ser outra. Porque quando uma mulher ela decide se reerguer de dentro para fora, nenhuma força consegue detê-la. Esse é um chamado, não é apenas um convite, é um comando espiritual, e eu gostaria muito que você entendesse isso. Isaías 60, o verso 1 vai dizer: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Há um comando espiritual sendo liberado para nós, mulheres, nesse tempo. Eu sei que está acabando o ano, estamos aí a poucos dias do Natal, a gente já começa a entrar em ritmo de férias, de festas de final de ano, e normalmente nesse tempo a gente para um pouco para olhar e para refletir, nós ficamos, poxa, teve coisas que eu planejei lá no começo do ano que não aconteceram. Esse ano, mais uma vez, eu tive fracassos. Esse ano, mais uma vez, eu passei por algumas lutas. E é natural a gente chegar nesse finalzinho de ano com alguns sentimentos até de desesperança, desacreditada, achando que não vai acontecer. Deixa eu te relembrar algo do que nós já falamos aqui. Esse devocional dessa semana não é sobre mulheres perfeitas que conseguiram tudo, que romperam em tudo, que foi tudo fácil. Não. Esse devocional é sobre mulheres que caíram, que se feriram, que se frustraram, que choraram sozinhas, que foram abandonadas, foram rejeitadas, que pensaram em desistir até da vida. Mas, de alguma forma, você encontrou dentro de você esse potencial secreto que o Eterno colocou sobre você, chamado Espírito Santo. E ele te deu força para se levantar e começar de novo. Nós vamos fazer esse devocional dessa semana, pensando, o ano ainda não acabou. E Deus, ele não precisa de muito tempo para fazer o extraordinário na minha e na sua vida. Lembra de José? Um dia ele dormiu como prisioneiro. No dia seguinte ele era governador. Um dia Davi ele dormiu como fugitivo e acordou sendo aclamado rei. Um dia Ruth dormiu aos pés de Boaz como uma viúva sem esperança e acordou sendo resgatada e tornou-se uma mulher que entrou para a genealogia de Jesus. O que eu quero te dizer é que de um dia para o outro, o Senhor muda histórias. O Senhor não precisa de muito tempo. Quando Ele faz, Ele faz. O de repente de Deus muda histórias. E Ele não precisa de tanto tempo para fazer isso. Eu e você precisamos sim. Precisamos de tempo para ser ajustado, precisamos de tempo para ser alinhado, precisamos de tempo para nos reerguer, mas Deus é poderoso para fazer assim. Só que o assim de Deus demora um pouquinho para nós, que estamos entendendo o que é se reerguer do nada. Tem um salmo que diz assim: ainda que esteja entre cacos, te farei como asas de pomba cobertas de prata. Ou seja, tem um voo preparado para mim e para você. E eu quero te convidar essa semana a vir voar, porque o Senhor está dando uma ordem de comando espiritual para as nossas vidas. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz.
Deus abençoe poderosamente e até o nosso primeiro devocional, que vai falar exatamente sobre esse texto de Isaías 60 e o tema que nós vamos trabalhar dentro desse devocional é quando você decide se levantar. Fiquem na paz do Senhor, nessa shalom que excede todo o nosso entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Forte abraço e até daqui a pouco.